Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Perspectiva Jurídica. Essa semana a gente vai conversar sobre a Lei 13.419, que foi promulgada no dia 13 de março de 2017, que veio a regulamentar o pagamento, rateio, a distribuição das gorjetas no Brasil. Além disso, ela alterou a redação do artigo 457 da CLT, alterou ali a redação do parágrafo 3º, e também acresceu outros parágrafos e veio com uma força muito marcante, ela dá muito destaque à prevalência do negociado sobre o legislado, ou seja, a prevalência de norma coletiva do que encontra-se previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho, realizado ali entre sindicatos e sindicatos, ou entre sindicato e a empresa diretamente, em detrimento do que prevê a legislação. Então, a marca da lei das gorjetas é essa, de fazer prevalecer norma negociada em detrimento de norma legislada. E para começar o nosso estudo, a gente tem que fazer uma distinção a respeito do que é salário, do que é remuneração, porque a gente sabe que há no direito do trabalho uma distinção entre os dois institutos, o que afeta, consequentemente, a geração de reflexos em outras verbas, no cálculo de outras verbas. Bem, salário. Salário encontra-se previsto no artigo 457, caput, parágrafos 1º e 2º da CLT, como sendo a parcela, o valor pago ao empregado, pelo empregador, de forma direta, como contraprestação pelo serviço. Já a remuneração encontra-se também prevista no artigo 457, caput e parágrafo 3º e seguintes da CLT, e também na súmula 354 do TST, que é uma súmula importante, que continua valendo depois da entrada em vigor, na verdade não da entrada em vigor, porque tem uma vacatio legis de 60 dias, mas continua valendo a partir da publicação oficial, que foi em 13 de março de 2017, a publicação da lei. A remuneração inclui o salário mais as gorjetas recebidas pelo trabalhador, Então, o salário é pago diretamente pelo empregador, e as gorjetas é o valor pago por terceiro ou que vem por cobrança da empresa na nota de consumo. Então, você vai para um restaurante, você vai para um bar e encontra-se lá, cobramos 10%, Então, a gorjeta ela pode ser paga espontaneamente por terceiro, como também pode ser cobrada pela empresa como retribuição pelo serviço, E a gorjeta, aqui, a partir da Lei 13.419, fica absolutamente claro pela alteração do parágrafo 3º que é uma parcela exclusiva do trabalhador. O empregador só pode fazer retenção de uma porcentagem desse valor recolhido em casos excepcionais, E aí vai depender do regime tributário adotado pela empresa, para poder fazer retenção. E essa retenção, ela não é obrigatória, ela é facultativa e depende de previsão em norma coletiva da categoria profissional, Então, só vai poder fazer essa retenção, nos casos especificados na lei que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Bem, a respeito das gorjetas, elas refletem no cálculo de 13º salário, FGTS e também de férias mais um terço, que é o terço constitucional. Essas parcelas são parcelas calculadas com base na remuneração. Por isso que as gorjetas, por compor a remuneração do empregado, vão refletir sobre essa verba. A súmula 354 do TST, ela exclui, as gorjetas não vão gerar reflexos, não vão ser consideradas para o cálculo de aviso prévio, adicional noturno, hora extra e descanso semanal remunerado, ou também chamado pela doutrina de descanso hebdomadário. Por que que as gorjetas não refletem nessas parcelas? Porque elas são calculadas com base no salário. Então, aviso prévio, calculado com base no salário do último mês de serviço. Adicional noturno, calculado com base no valor da hora diurna. Adicional de hora extra, as horas extras são calculadas tomando o valor do salário da hora normal. E aí, para a gente alcançar o valor da hora normal, a gente tem que dividir o salário
pelo número de horas do mês, que é o divisor mensal. Então, imagine que para uma jornada de 8 horas por dia e 44 semanais, o divisor dessa jornada é 220. Então, vamos imaginar que o Zezinho recebe R$ 2.500. Então, vai ser R$ 2.500 dividido por 220. E aí eu vou ter o valor da hora, do valor da hora de trabalho do Zezinho, tá? A questão do descanso semanal remunerado também não compõe ali a base de cálculo, a gorjeta não compõe a base de cálculo do DSR, por quê? Porque a gente sabe que em salário, quem recebe o salário quinzenal ou mensal, já tem nesse valor embutido o DSR. Tá? Então, por isso que não vai ser base ali de cálculo para compor as gorjetas, tá bom? Bem, a respeito das gorjetas, a gente ainda tem que considerar que o artigo 29 da CLT, ela impõe que as gorjetas, o percentual recebido, né, pelo trabalhador em gorjetas, deve ser anotado na carteira de trabalho. Mas a anotação tem que ser diferenciada, eu tenho que anotar o que é o salário fixo e o que é o percentual de gorjetas desse trabalhador e a média que ele recebe a esse título na carteira, tem que ser anotado. Outra coisa, que o valor das gorjetas, né, as gorjetas compõem o valor do salário de contribuição, que é para fins previdenciários. Então, se o trabalhador for requerer um benefício perante o INSS, a remuneração dele, então considerando as gorjetas, é que será considerada no cálculo ali do salário de contribuição, tá bom? Bem, a respeito da lei, o que a gente tem que considerar em primeiro momento? Que ela não alterou a natureza jurídica da gorjeta, ela continua sendo remuneração. Algumas pessoas, né, comentam que a gorjeta virou salário. Não virou salário. Existe um caso excepcional que a gente vai tratar no final da aula, mas é que a natureza jurídica permanece como sendo remuneração, tá bom? Lá no artigo, gente, agora a gente vai começar a estudar a lei em si, a gente tem que considerar o seguinte: o 457 caput, parágrafo 3º e 4º, deixou claro, a gorjeta é parcela do trabalhador. Quando que o empregador vai poder reter um percentual desse valor para arcar com os custos previdenciários, trabalhistas e sociais que decorrem necessariamente da integração da gorjeta à remuneração do trabalhador? Se ela for vinculada a sistemas especiais de tributação federal. Então, se a empresa tiver um regime de tributação especial federal ou diferenciado, ela vai poder reter até 20%, tá, dos valores recebidos a título de gorjeta. Isso é faculdade, ela pode ou não fazer isso, mas a permissão tem que estar prevista ali na convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Se ela não for vinculada a um sistema de tributação federal diferenciado, ela vai poder reter até 33% e também na mesma condição, tá? Tem que ter previsão em norma coletiva. Então fica aí essa exigência da lei, tá? Para o fim de retenção de verba, porque é exclusivo do trabalhador. O que remanescer tem que ser passado ao trabalhador. E aí, a lei vem já nos parágrafos seguintes, acrescidos do 457, e determina que o rateio, né, primeiro o recolhimento, o rateio, a distribuição fica por competência regulamentar de norma coletiva. Então, a convenção coletiva, como já acontecia, já era praxe as convenções coletivas de trabalho ou os acordos coletivos, celebrarem ali normas, cláusulas, prevendo como que ia acontecer esse rateio, como que ia acontecer essa divisão. E agora a lei vem e afirma isso, passa para o sindicato, né, o dever ali de fazer, por meio dos seus instrumentos coletivos, a regulamentação dessa divisão e desse rateio, tá bom? No entanto, a Lei 13.419, também prevê o seguinte, que se o sindicato ele permanecer omisso, ele permanecer inerte no seu dever legal de regulamentar o rateio e a distribuição, os trabalhadores estão autorizados a convocar uma Assembleia Geral, tá? Uma Assembleia de Trabalhadores convocada especialmente para esse fim, para eles mesmos
regulamentarem o rateio e a distribuição. Então, se o sindicato não faz, uma comissão, uma assembleia de trabalhadores pode fazer essa regulamentação, tá? No entanto, a lei faz remissão ao artigo 612 da CLT, que para essa Assembleia Geral ter validade, há de ser observado o quórum, né? Inicialmente para a convenção coletiva de 2/3 e para o acordo coletivo ali de 1/3, na verdade 2/3 para a convenção em acordo em primeira convocação e segunda convocação de 1/3, tá? Então tem que observar aí o artigo 612. A gente já falou dessa questão da retenção e agora a gente tem que comentar uma parte muito interessante, que inclusive traz uma novidade, uma garantia provisória nova de emprego, que a gente vai falar da cessação da cobrança pelas empresas e também a respeito da comissão de fiscalização. Bem, o que acontece quando a empresa cobra, né, há um tempo já os valores de gorjeta, e aí ela para de cobrar, tira lá do cardápio que cobra 10%. O que vai acontecer? Se a cobrança já era feita há pelo menos um ano, então se o trabalhador já recebia há pelo menos um ano o valor, né, referente às gorjetas, o repasse das gorjetas, ele tem direito que essa média, né, se calcule a média dessas gorjetas, considerando aí um ano, e essa média ele tem direito que ela integre o seu salário, tá? Então ela vai passar a ser salário. Então o terceiro deixa de pagar para o empregador assumir a obrigação de pagar esse valor que era a título de gorjeta e agora compõe o salário, não mais a remuneração, o salário do trabalhador, tá? Porque se tornou um direito adquirido pelo passar do tempo, tá? Se consumou ali pelo tempo. Então, essa lei traz essa possibilidade de cessação de cobrança e integração ao salário, tá? E aí, esse valor também, o salário, o novo salário tem que ser anotado na carteira novamente, tá? Outra coisa, uma novidade muito legal, é a respeito da formação da comissão de fiscalização. A lei determina que em empresas que tenham mais de 60 empregados, seja formada uma comissão de empregados para fiscalizar o rateio, a distribuição, né, a cobrança ali dessas parcelas, dessas gorjetas. E nas empresas que não tiverem 60 empregados, ou seja, com menos de 60 empregados, há de ser formada uma comissão intersindical com essa finalidade de fiscalização. E ainda, o mais novo, cria para os membros dessa comissão de empregados, que serão membros eleitos pelos trabalhadores, tá? Garante a esses trabalhadores garantia provisória no emprego durante o período do mandato, né? No entanto, a lei vem e diz, eu crio essa nova garantia provisória no emprego, no entanto, a determinação do prazo, das funções, das atribuições, do período ali de garantia provisória fica a cargo de norma coletiva. Então, convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho é que vai determinar todos os pormenores, todas as peculiaridades dessa nova garantia de emprego, tá? Que foi criada pela Lei 13.419 de 2017. Então, há de ser convocada uma Assembleia Geral de Trabalhadores para que sejam eleitos, né? Para que se vote em quais trabalhadores vão compor essa comissão de fiscalização, tá bom? E aí, já entrando no finalzinho dos comentários dessa lei sobre gorjetas, a lei ainda determina uma multa, né, ao empregador que descumprir a Lei 13.419, né? E como que é essa multa? Ela é cobrada na proporção de 1/30 da média do valor das gorjetas, né, recebidas por esse trabalhador, e é 1/30 por dia de atraso, tá? E ainda determina uma punição para as empresas reincidentes. Então, se for reincidente a empresa, essa multa vai ser multiplicada por 3. Então, é 3 vezes maior. Então, vai ser 1/30 vezes 3 ali, né? Por dia de atraso. E a reincidência, para a lei, ela ainda traz essa questão do que é ser reincidente,
ela considera como empresa reincidente aquela que, no período de 12 meses, permanecer no atraso por mais de 60 dias, tá? Então, traz aí mais essa previsão a respeito da punição à empresa que não cumprir a legislação. E aí você deve estar se perguntando, professora, mas como que vai fiscalizar isso? Aí o Ministério Público do Trabalho e a Auditoria Fiscal do Trabalho tem que vir com força total, porque realmente para evitar abusividade, descumprimento de legislação, né, supressão de verbas de forma irregular. Então, o Ministério Público do Trabalho, inclusive, tem a atribuição de fiscalizar a legalidade e o teor do instrumento coletivo, né, da Convenção Coletiva de Trabalho, do acordo coletivo, e havendo abusividade, propor perante o TRT a ação anulatória de cláusulas de norma convencional, né, de instrumento coletivo. Então, o Ministério Público do Trabalho tem esse papel e a Auditoria Fiscal do Trabalho de ir até as empresas e verificar como está sendo o recolhimento, como está sendo feito o recolhimento, o rateio e o repasse dessa parcela a título de gorjeta para os trabalhadores, tá bom? Então, o que a gente pode comentar aí, por fim, é que realmente a marca forte dessa legislação é repassar competências regulamentares aos sindicatos por meio dos seus instrumentos coletivos para determinar aí os pormenores da legislação, né? A forma de distribuir, a forma de pagar, de repassar esse dinheiro para os trabalhadores. Lembrando, mais uma vez, é a primeira lei de fato promulgada que compõe aí a reforma trabalhista de fazer prevalecer norma coletiva em detrimento de norma legislada, tá bom? Bom, fica aqui então os nossos comentários a respeito dessa legislação. Se você curtiu, se você gostou, curte aqui embaixo, tá? Deixe o seu comentário, coloque embaixo aí também quais temas você quer ver aqui, discutir com a gente aqui no canal. Siga a gente nas redes sociais. Lembrando que a professora Manu mudou o IG lá no Instagram, que é Manu Sedantas. Professora Manu tá aqui, vem cá dar um oizinho, Manu. Professora Manu tá aqui, é prof.manusedantas. Dá um oi. De intervalo aqui, curtindo a minha água, enquanto tô escutando, né, e aprendendo com essa professora mais que querida. Então, aí siga a gente lá e a gente aguarda o seu retorno, tá bom? Isso, um abraço, beijo. até mais. Até mais.